Bom dia para quem já está chegando para nossa live. Vamos aguardar alguns minutinhos, alguns segundos, na verdade, para a gente iniciar o nosso assunto de hoje, que é sobre mentiras que te contaram sobre visual merchandising. O que você anda acreditando por aí, o que você ouviu, tomou como verdade, e a gente vai conversar hoje nessa live para te explicar que não são realidades. Então, vai chegando, já vai respondendo se o som tá bom, já vai encaminhando também para outros lojistas, vendedores, pessoal do varejo que possa se interessar por esse assunto, por essa live, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre visual merchandising e como ele pode aumentar você, ajudar você a aumentar as suas vendas dentro de loja. Então, vamos iniciando a nossa live sobre essas mentiras que você ouviu a respeito de visual merchandising, né? Na verdade, não são exatamente mentiras, são mitos, né? Coisas que a gente acredita, mas enfim, a gente trata como mentiras porque não são a realidade, né? Então, a gente tem que entender a primeira coisa, né? O que seria o visual merchandising? Que muita gente acaba achando que é algo específico, que é voltado simplesmente para determinado tipo de loja, que essa já é uma das mentiras que a gente tem. E na verdade, o visual merchandising, ele é uma questão de organização estratégica da sua loja para ela vender mais. Então, o que seria essa organização? Ela vai envolver vários detalhes, né? Seja a questão do ambiente, do mobiliário, seja a questão da maneira que o produto está exposto, vai influenciar também nos tipos de manequim, no tipo de cabide, tudo que for visual da loja, o visual merchandising cuida. Mas muito além disso, né? O que a gente faz dentro do VM? A gente proporciona para o cliente algo que vocês estão ouvindo muito falar, que é sobre experiência de compra. Que experiência de compra que a gente oferece para o nosso consumidor dentro de loja. E o que seria essa experiência de compra, né? Às vezes a gente está querendo criar um cenário diferente, oferecer algo diferenciado para o cliente, mas é o básico que funciona. Às vezes para o cliente uma boa experiência de compra vai ser ele chegar na sua loja e conseguir comprar sozinho. Vai ser ele chegar na sua loja e encontrar fácil o produto, sabe? Então, comprar rápido. Então, a gente tem que analisar isso. O que é essa experiência de compra que o teu cliente está querendo, né? A gente também trabalha essa exposição adequada para cada tipo de loja. Esse é um assunto que a gente pode conversar em outra live também. Os tipos de loja que a gente tem e qual que é a exposição adequada para cada um deles, tá? E tudo que for relacionado a esse marketing visual de dentro de loja, a gente trabalha dentro do visual merchandising. Tudo sempre voltado para estratégias. Então, iniciando aqui os nossos primeiros pontos, né? A nossa primeira mentira que vocês já devem ter escutado por aí sobre visual merchandising, é que visual merchandising só pode ser aplicado em loja que é boutique. Já é a primeira mentira, tá, gente? Visual merchandising, ele funciona em qualquer tipo de loja. Seja a sua loja mais popular, seja ela boutique, seja atacado, seja multimarcas, tá? Independente do tipo de loja. Como a gente estava falando, são estratégias visuais de organização, de planejamento para você vender mais. Então, elas são aplicadas em vários tipos de loja, elas são aplicadas inclusive em mercados, em farmácias, em outros produtos além do segmento de moda. Só que a gente não sabe, a gente não percebe, porque quando você não estudou visual merchandising ainda e você não conhece as técnicas, você não consegue identificar isso dentro de loja. Mas não significa que elas não existam, tá? Sempre tem um apelo visual ali que vai estar te influenciando a comprar mais, que é isso que a gente trabalha. Então, assim, na questão desse ponto, que o visual merchandising só funciona para loja boutique, é mentira, tá, gente? O que acontece geralmente? Lojas boutique, elas trabalham com valor mais agregado, trabalham com público diferenciado e elas já estão aplicando visual merchandising, assim como as lojas de departamento que a gente conhece, assim como outras marcas. Então, geralmente vocês acham que serve para esse tipo de loja apenas porque são só essas lojas que estão aplicando.
Você não tá vendo o seu concorrente aí na sua cidade pequena, numa loja mais simples, com um produto mais acessível, aplicando as técnicas. Mas, como as técnicas são para aumentar as suas vendas, elas vão funcionar para qualquer tipo de loja, independente. E é muito legal a gente falar isso, da questão das lojas de departamento, das lojas de marcas mais agregadas, porque a gente tem que pensar nisso. Se essas lojas aplicam visual merchandising, tanto que elas usam como padrão, né, a exposição para o Brasil inteiro, para fora do país, por que elas utilizam? Será que não é porque dá resultado? Se essas marcas estão fazendo, será que a gente não consegue adaptar isso também para nossa loja, para nossa realidade? Porque a gente tem que analisar muito isso, né? Se grandes marcas, grandes lojas que estão fazendo isso têm resultado, elas investem valores altos nesse marketing visual dentro da loja, significa que tem retorno, né? Então, a gente tem que entender que essas estratégias que essas marcas estão utilizando não são exclusivas para elas. Vocês podem aplicar na loja de vocês. O que está faltando é esse olhar de entender que eu consigo aplicar isso na minha loja. A primeira coisa, vocês têm que desmistificar isso. Então, para quem chegou aqui achando que, não, eu nunca fui atrás de visual merchandising, de entender essa organização de loja, porque isso é só para loja boutique e a minha loja não é. A minha loja é um brechó. Já ouvi muito isso. Não, mas é que a minha loja é um brechó. A minha loja é pequenininha. Gente, eu atendo lojas pequenas. Eu já fiz visual merchandising em várias lojas de brechó. Porque não é sobre o produto que você vende, tá? É sobre estratégias de venda, tá? Então, primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é esse. Se você tinha essa visão de que visual merchandising só funciona para loja boutique, a gente já deixou essa cair por terra, tá? Não é verdade. Eu quero que você comente depois aqui também se você também acreditava nisso, que funcionava só para loja boutique, que a gente já tá desmistificando isso aqui. A segunda mentira que a gente escuta por aí também é que VM só funciona em loja que trabalha com grandes grades de produto e eu trabalho com peças únicas. Né? Então, eu trabalho com peças únicas, então na minha loja não funciona, porque eu sempre vejo as lojas de departamento aplicando VM, ou as lojas boutiques, que elas têm ali uma grade PMG, eu não trabalho com isso, então na minha loja também não dá para fazer. Vocês precisam entender que o VM são várias estratégias, então a gente adapta para o tipo de loja que você tem e para a quantidade de produtos que você tem. É exclusivo, tá? Não é uma coisa que a gente vai Ctrl+C, Ctrl+V em todas as lojas é igual. A técnica da organização de Arara, o passo a passo é muito parecido, mas é adaptado, personalizado para cada loja. E se a gente fosse pensar assim, que visual merchandising só serve para lojas que tem grade grande de produto, aí eu pergunto para vocês, o que a gente faria então com as peças que são ponta de estoque dentro de loja? Toda vez que elas vão sobrando, elas vão indo para promoção? Isso lá na frente não vai gerar um impacto no teu caixa? Então, a gente trabalha independente de ter uma grade grande de produto ou não. O que acontece é que quando você sempre trabalha com grade, a gente vai dar preferência para expor a grade do produto. Por quê? Para você ter um giro maior de produto do que de uma peça única. Mas a peça única vai entrar dentro da Arara ou vai entrar junto com alguma dessas grades. Então, eu tenho, por exemplo, esse colete. Ele é o único que sobrou da grade, mas eu tenho na Arara uma outra grade de colete parecida com essa. Então, eu vou colocar esse colete próximo daquele. Vocês entendem? Então, não dá pra gente simplesmente pegar e falar, vai sobrando ponta de estoque das minhas grades e eu vou jogando no estoque. Que eu já vi muita loja fazer isso e aí sim acaba acarretando na questão do estoque abarrotado, de um caixa travado. Daí depois tem que liquidar, vender esse produto a preço de custo, sendo que você poderia estar incluindo esse produto dentro das suas araras, independente se ele não tem grade. Porque em lojas que vendem peças únicas, a gente vende essas peças sozinhas no caso da categoria, né? A gente acaba agregando looks, acessórios, enfim. Por que a gente não venderia uma peça que é ponta de estoque, que sobrou de uma grade que você já vendeu? Então, a montagem da Arara, ela é feita tanto com grade, para quem trabalha com grade, quanto com peça única, para quem tem peça única.
Então, a gente tem que analisar isso dentro da sua loja. O que funciona para você hoje? Você é uma loja que vende quantidade? Porque aí você vai ter uma grade maior de produtos, igual a loja de departamento. A gente tem uma grade lá que começa às vezes no XP e vai até um G3, G4. Então, a gente tem que entender isso. A sua loja, ela vende toda essa grade de produto ou não? Ela vende tamanhos específicos? Porque aí a gente vai tentar deixar na loja os tamanhos que mais vendem. Esse é um ponto bem importante para vocês analisarem dentro da loja de vocês, se vocês não estão ocupando o espaço da loja como um depósito de mercadorias. E o que seria isso? Vocês deixam tudo na área de vendas, que é um formato de exposição antigo, mas alguns tamanhos, algumas categorias, alguns modelos, eles não giram tanto assim. Então, o cliente não chega procurando por ele, ou é um cliente na semana. Então, não faz sentido você deixar esse produto ocupando espaço da tua loja, e aí um produto que você realmente precisaria ter uma quantidade maior exposta, você não tem espaço. Aí você tem que deixar no estoque, você tem que deixar em gaveta, ou pior ainda, você deixa tudo e fica tudo abarrotado, você não encontra nem o produto que não vende com frequência, quem dirá o produto que vende com frequência, vira aquele caos dentro da loja. Então, analisem sempre isso, tamanhos, modelagens, cores, modelagens, já falei, que vocês vendem com frequência, para deixar isso mais à mão. Produto que não gira tanto assim, não precisa deixar grande quantidade exposta dentro de loja. Então é isso que a gente analisa de loja para loja, tá? Por isso que algumas lojas a gente trabalha com grade e outras lojas a gente trabalha com peças únicas ou com uma grade mais reduzida. Depende do teu giro de estoque, que a gente já falou disso em várias outras lives, do quanto é importante entender o que está acontecendo no giro do teu estoque. Então, se você achava que para você poder montar uma arara bem organizada, ter uma exposição bonita de produto dentro de loja, você precisava ter uma grade grande de produtos, segunda mentira que a gente está desvendando hoje aqui, tá? Não precisa. A maior parte dos clientes que eu atendo são multimarcas, não trabalham com grades grandes, e vocês conseguem ver no meu perfil do Instagram, que geralmente eu compartilho por lá, ou até mesmo aqui nos vídeos, tem alguns trabalhos que eu realizei, que a gente consegue montar araras impecáveis, mesmo sem ter uma grade de produtos, tá? Uma grade completa de produtos. A terceira mentira que a gente precisa desvendar nessa live é que para fazer visual merchandising eu tenho que reformar a minha loja. Ah, porque o meu mobiliário não dá, porque não sei o que. Então, só dá para fazer o VM se eu comprar móveis novos, se eu fizer uma reforma ou se eu for inaugurar. Também é outra mentira, tá, gente? Acontece muito do pessoal ficar esperando para investir em VM porque quer fazer uma reforma na loja. Só que essa reforma não tem nem prazo, não tem nem caixa na empresa para fazer ela. E aí você fica, o tempo vai passando, você não consegue vender mais para fazer esse caixa, para fazer a reforma. Aí você pensa, vou gastar um monte aqui para fazer essa reforma, nem tá vendendo bem, não compensa, e você vai estagnando e ficando para trás. Então, o custo mais acessível que você vai ter é contratar um profissional de visual merchandising. Por quê? Porque essa parte da organização do VM é uma organização visual. Então, a gente consegue fazer isso com o mobiliário que você já tem. A gente consegue mudar o layout, que o que seria o layout? É o posicionamento do seu mobiliário. O mobiliário de centro de loja, a gente consegue mudar esse posicionamento, já vai dar uma cara diferente na sua loja. A gente cria um novo caminho que o cliente vai percorrer entre esses mobiliários, até chegar um caixa, até chegar um provador, enfim. A gente cria um novo caminho para o cliente, isso já dá uma nova cara para a loja. A gente muda completamente o visual da loja através de uma arara bem montada, através de combinações de cores. A gente consegue ver oportunidades no mobiliário que você tem hoje que você não tá vendo. E aí, se tiver realmente algum mobiliário que talvez você precise de algum direcionamento, de alguma mudança, a gente vai te passar isso, seja na assessoria, no treinamento, na consultoria. Quando eu estiver dentro de loja, ou no caso do online, eu estiver analisando a sua loja, eu vou te passar esse ajuste. Mas não precisa necessariamente você trocar todo o seu mobiliário para ter uma loja nova. Porque o que manda dentro de loja é o seu produto. Então, se o produto está bem exposto, a loja vai parecer uma loja bonita. Se o produto está mal exposto, não interessa o mobiliário que você tem. O que eu mais vejo é loja inaugurando, tá? Com
a arquitetura maravilhosa, a iluminação, arara industrial e melhor manequim com produto mal exposto. Então é um conjunto, gente. Não adianta a gente ter o mobiliário novo se a exposição de produto não estiver adequada. E eu acho que isso realmente vai ter que virar um tema para outra live, a gente falar os tipos de loja e o tipo de organização adequada para cada tipo de loja, né? O que é mais indicado. Então, essa é a terceira mentira de hoje que vocês precisam ter em mente na cabeça de vocês, né? Que a gente não precisa ter um mobiliário novo, fazer uma reforma para mudar a loja de vocês ou para aplicar o visual merchandising. E primeiro eu vou reformar a loja, depois eu vou chamar a Gisele. E é aí que a gente encontra inúmeros erros de projeto de loja. Eu chego na loja e eu tenho dó de ver o quanto vocês jogam dinheiro fora em projeto mal feito. E assim, inúmeros. Então, se você tá pensando em reformar, já chama o profissional de VM antes para ele analisar a sua loja, para ele te dar o direcionamento, para entender o que você precisa ou não precisa, tá? Então, nem vou me aprofundar muito nesse assunto, porque é um assunto para outra live. Mas assim, não façam projeto de inauguração de loja ou de reforma de loja ou troca imobiliário sem um profissional de VM acompanhando vocês. Vocês vão descobrir o quanto de dinheiro vocês podem economizar com um profissional que está o tempo todo dentro de loja, tá? Então, bom dia para quem está chegando. Eu vou dar uma revisada aqui nos pontos que a gente trabalhou já. A gente está na terceira mentira da nossa live. Então, a primeira mentira é: visual merchandising só pode ser aplicado em loja boutique. Mentira. Independente do estilo de loja que você tenha, tá? Seja departamento, seja loja popular, seja um brechó, seja o que for, visual merchandising funciona para sua loja porque VM são estratégias visuais de organização que a gente trabalha dentro de loja para te fazer vender mais. Isso é aplicado em outros segmentos, em mercado, em farmácia e em veterinária. Gente, são estratégias de venda, tá? A gente trabalha o visual, a organização da loja, mas são estratégias de vendas. Então, elas funcionam para qualquer tipo de loja. Segunda mentira que a gente conversou já hoje. VM só funciona em loja que tem grade de produto. Então, se eu trabalho com peça única, não funciona para mim. Mentira também. Boa parte dos clientes que eu atendo possuem peças únicas e a gente consegue fazer sim araras muito bem coordenadas. A questão depende o estilo da sua loja. Se você é uma loja que vende grade de produto, vende quantidade, a gente vai fazer o VM com grade. Se você trabalha com peças únicas, a gente vai organizar seu produto com as suas araras com os produtos que são peças únicas, né? E inclusive, mesmo em lojas que a gente atende em grade, a gente trabalha as peças de ponta de estoque que vão sobrando, que vão se tornando peças únicas dentro de loja. Porque não dá pra gente ir tirando, sobrou 2, 3 peças de cada grade, vai pro estoque. Sobrou mais 2, 3, vai pro estoque. Chega na época de promoção, teu estoque tá abarrotado de produto que poderia ter vendido, mas que não vendeu porque você foi retirando e deixando só a grade completa. Então, a gente tem que ir buscando outras estratégias, tá? Não dá pra gente se prender nessa de que, eu só posso colocar a grade completa, porque senão a gente também não vai vender. E também tem que entender que não adianta você deixar a grade lá se você tem só as pontas dessa grade e são tamanhos que você não vende. Ficar ocupando espaço, que é outra coisa que a gente já conversou. Ficar ocupando espaço dentro de loja com um produto que não tá girando, que não tem grande pedido de venda. Que acontece muito, de eu chegar em loja e conversar com a equipe, porque eu sempre busco isso de entender o que acontece dentro de loja, e eu falar, mas esse produto aqui vende? Porque eu vejo que tem uma quantidade muito grande dentro de loja. Não, vende bem. Puxa relatório, vende 1, 2 na semana, e tá ocupando o espaço de uma arara de 1, 2 metros, prateleiras inteiras preenchidas com aquele produto. Na verdade, ele não tá sendo exposto, tá sendo um estoque dentro da loja. E esse formato não funciona mais, tá, gente? Para quem tem loja nesse formato mais antigo, de que deixava tudo na área de vendas, não é uma estratégia inteligente para te fazer vender mais, tá? Isso daí, na verdade, é preguiça de buscar produto. Não que vocês vão ficar indo buscar
produto no estoque durante o atendimento. Quando eu trabalho dentro de loja no VM, eu tento deixar a loja abastecida o suficiente para vocês não precisarem ir buscar produto no estoque. Que não faz sentido nenhum vendedor ficar correndo para cima e para baixo o tempo todo durante o atendimento. O que acontece é uma reposição dessa mercadoria, tá? Que isso já são estratégias que eu utilizo com os meus alunos e com os meus clientes. Então a gente analisa isso. O que eu preciso deixar dentro de loja para atender minha demanda. Também não acho inteligente ficar dobrando e desdobrando peça o dia inteiro, porque tem loja que tem equipe só para dobrar e desdobrar roupa, porque toda loja é em formato de prateleira. Acho um trabalho burro, gente, com perdão da palavra, vocês ficarem o dia inteiro dobrando e desdobrando roupa, sendo que vocês teriam várias outras coisas que vocês poderiam estar fazendo para aumentar a venda de vocês. Chega cliente, tira a roupa da prateleira. O cliente vai embora, dobra tudo e guarda. Chega outro cliente, desdobra de novo. Faz sentido nenhum, tá? Então, deixa eu voltar pro meu tema aqui, porque eu já saio falando várias outras coisas para vocês. Então, a terceira mentira que a gente estava falando é sobre essa questão do visual merchandising, precisar trocar o mobiliário, né, reformar a loja ou esperar reformar a loja para contratar um profissional, tá? Então, o foco é a nossa organização visual. Então, muitas vezes a gente vai conseguir trabalhar isso com o mobiliário que você já tem. Vocês não têm noção o quanto que a gente tem de visão, de possibilidades que a gente consegue trabalhar com o mobiliário que você já tem. Mesmo que você não veja possibilidades, nós dentro de loja conseguimos ver. Por quê? Você está o dia inteiro dentro da sua loja, com a sua equipe, com o seu produto, vendo isso o tempo todo. Chega uma hora que realmente você fica cego, você não consegue mais ver oportunidades, você não consegue ver maneira diferente de organizar esse produto. Diferente do meu caso, que eu atendo lojas diferentes em lugares diferentes do Brasil, com mobiliários, produtos, cabides, manequins, layout, tudo diferente. Então é claro que eu tenho, gente, um conhecimento muito maior de possibilidades que a gente pode aplicar dentro da loja de vocês. E vocês ficam bestas, que às vezes são coisas simples. Só que realmente você tá ali o dia todo, você não consegue ver uma solução. Então por isso que é tão importante ter um profissional que vai chegar e analisar a sua loja de uma maneira inteligente e estratégica, tá? E aí a gente vai para a nossa quarta mentira, né? Que a gente já falou de 3, então seguimos aqui com a nossa quarta mentira. Que ela é muito parecida com a questão de que o VM só funciona para lojas maiores, lojas de departamento. Essa daqui também acontece. Que o visual merchandising não funciona em cidade pequena, só em grandes centros. E aí eu tenho que perguntar para vocês, o cliente da cidade de vocês, ele não compra com os olhos também? Ele não merece se encantar com a sua loja também? Você não quer ser referência na cidade que você tá? Já que é cidade pequena e todo mundo se conhece, você não quer aproveitar e ser a referência da cidade? E você acha que você vai ser a referência da cidade como? Dando desconto? Não, né? Você vai ser a referência da cidade sendo a loja mais bonita, a loja mais organizada. E nem tô falando de marcas, tá? Que muita gente acha que para ser a melhor loja tem que ter as melhores marcas ou ter um valor super agregado no produto. E também não é verdade. Nem tá aqui na nossa lista, mas eu já vou adiantando para vocês que não é verdade. Tem muita loja com ticket médio ok, nada absurdo, mas com uma margem boa. Trabalhando em cidade pequena, com uma loja super organizada, sendo referência e retendo, inclusive, o público ali daquela cidade para ele não ir comprar em loja maior. Porque, geralmente, se você está numa cidade menor, tem uma cidade maior próxima aonde todo mundo vai comprar. Por que eles vão comprar naquela cidade e não estão comprando com vocês? Porque eles não estão vendo novidade nenhuma. Vocês estão achando que vocês estão numa cidade pequena, vocês não podem melhorar a exposição de produto? Que vai afastar o cliente? Muito pelo contrário. Ele está indo comprar em lojas que oferecem o que você não está oferecendo. Muita gente fala, Gisele, mas essa exposição que você faz, ela é estilo loja departamento, essa questão de montar look na arara, o cliente aqui não gosta, ele gosta da arara separada por blusa, por calça. Engraçado, porque daí ele vai para uma cidade maior e ele compra nesse formato nas outras lojas, porque as outras lojas são assim. Então, será que ele realmente não compraria na sua loja assim? Ou você está falando isso porque você não quer mudar ou porque você não sabe fazer isso na sua loja? Gente, é muito importante que vocês tenham em mente que trabalhar em comércio, trabalhar com público, com pessoas, a gente tem que estar atualizando o tempo todo. E boa parte das lojas que estão fechando, que estão sofrendo para bater metas de vendas, é porque elas estão trabalhando num formato que hoje em dia não encaixa mais.
A gente teve um avanço muito grande, principalmente depois da pandemia, que a gente acabou nem percebendo, que a gente caiu nessa loucura e a gente não tá percebendo o quanto isso mudou. Mas assim, mudou completamente o comportamento do cliente. O cliente chega na sua loja sabendo mais do produto do que você, sabendo mais combinações de cores do que você. Você não oferece nada para ele dentro de loja. Você só pendura o teu produto na arara, usa o espaço que você tá alocando, tá pagando aluguel ali, ou é um espaço seu, você tá usando como um depósito da sua mercadoria, e se rolar a venda, beleza. Aí entra essa questão, que janeiro é fraco. Às vezes não é fraco, é você que tá fazendo ele ser fraco. É você que não tá oferecendo nada, porque todo ano você faz a mesma coisa. Todo ano o local da promoção dentro da loja é o mesmo, todo ano o preço de desconto é o mesmo. Então, assim, a gente precisa entender que não é porque você tá numa cidade pequena que o teu cliente também não vai comprar com os olhos, que ele também não vai querer uma loja para ele se encantar, para ele comprar esse produto. Então, uma experiência que a gente falou lá no início, né, que o VM oferece essa experiência de compra. Então, um lugar bacana para ele comprar, que ele encontre rápido o produto, que ele tenha qualidade, que ele tenha a questão de combinações de cores diferentes, ele entender que você sabe daquele produto, que você consegue ensinar para ele como utilizar mais vezes aquele produto, fideliza ainda mais o teu cliente. Ele não fideliza às vezes porque você não sabe do produto, você não sabe o que você está vendendo, você está só colocando esse produto na arara. Então, realmente, daí na sua cidade não vai funcionar, mas não é que a técnica não vai funcionar. Não vai funcionar porque você não está se esforçando para melhorar isso dentro de loja. Você está tendo resistência e, mas eu sempre fiz assim, sempre funcionou. A questão não é que sempre funcionou, a questão é que vai funcionar até quando. Aí vai acontecer, igual na pandemia, que muita gente não tinha rede social e passou apuro. Porque daí tinha que começar a abrir uma rede social do nada, aprender a fazer postagem e ficou para trás. Quem já tinha se atualizado com isso, saiu muito na frente e vendeu um monte. É a mesma coisa agora com visual merchandising. Já tô batendo essa tecla há muito tempo. Que vocês não estão tendo essa noção. Que da mesma maneira que investir em redes sociais, em marketing digital é importante para sua loja, não tem como hoje a sua loja viver sem estar no online também. E esse online, seja Facebook, seja Instagram, seja grupo do WhatsApp, você precisa ter um contato online para o teu cliente te visualizar. Você precisa também investir em visual merchandising. Porque não é frescura, não é só uma questão de organizar as araras por cores. Tá? São estratégias para você vender mais. A gente trabalha através do visual, mas existem N técnicas, que inclusive algumas eu já falei até aqui para vocês na live, tá? Então, essa coisa de eu estou numa cidade pequena, para mim não funciona, não compensa, mentira, gente. Funciona sim, e inclusive pode ser o grande diferencial para você se destacar e ser referência na tua cidade, tá? Vocês estão deixando venda na mesa, não estão aproveitando a oportunidade por estarem em cidade pequena, sendo que a fidelização em cidade pequena é muito maior, porque você conhece as pessoas e você consegue criar um relacionamento muito mais fácil do que lojas, por exemplo, em grandes centros que as pessoas são desconhecidas, você às vezes não consegue criar um relacionamento com a pessoa, com o cliente. Ele vem, compra uma vez, às vezes ele volta, às vezes não. Ele volta, vem outra equipe atendendo. Agora, em cidades menores, a gente sabe que esse relacionamento é muito mais próximo, é muito mais fácil você fidelizar um cliente pelo relacionamento. Porque venda tem que ter essa confiança, tá? E a confiança, ela vem desde o vendedor, a confiança de entender que você sabe do produto, que ele vai comprar um produto que ele vai poder usar várias outras vezes, que você entende de combinações de cores, várias outras coisas para ele, tá? Então, essa questão também que a gente estava falando de loja pequena, de tipos de loja, né? Que, só funciona para loja boutique, só funciona para loja X, Y. Outra mentira também é que, visual merchandising, vocês só trabalham com poucas peças. Por isso que só funciona para loja boutique, porque vocês colocam poucas peças nas araras. A gente coloca uma quantidade limite sim, tá? Porque como a gente já vem falando, a exposição dentro da loja, o salão de vendas da loja, ele não é teu estoque. Então não é para ele estar abarrotado de você nem conseguir tirar um cabide da arara. Porque isso não vai fazer vocês venderem mais, tá? Se vocês acreditam nisso, nem tá aqui na minha lista de mentiras, mas se vocês acreditam que quanto mais produto vocês têm dentro de loja, mais vocês vão vender, mentira, tá?
Porque o que a gente faz dentro do visual merchandising? A gente trabalha sim com limite de exposição, só que esse limite de exposição também é muito compreendido baseado no teu giro de produto. Então, o quanto de produto que você vende em cada categoria por semana, por mês. Aí lembra que eu falei lá no início sobre a questão de reposição? A gente vê muito isso em lojas maiores, lojas de departamento, fazer a reposição da mercadoria. Mas você, dentro da sua loja, seja pequena, em cidade pequena, você também precisa fazer essa reposição. Tanto que você cria esse senso de novidade para o cliente, porque a cada semana você vai trazendo produtos diferentes e fazendo combinações diferentes, quanto pela questão também de você trabalhar o seu produto de uma maneira mais inteligente. Então, você vai entendendo a necessidade do teu cliente para aquela semana. É uma semana que tá frio, você vai trabalhar produtos mais frescos, né? Mais pro frio. Ah, não, uma semana que tá mais quente, você vai retirar esses produtos mais pesados, principalmente meia estação, que a gente fica nesse alto e baixo de temperatura. Você vai recolher esse produto mais pesado e deixar um produto mais meia estação, o que tá vendendo naquele momento. Porque o que a gente vê é, eu quero deixar tudo ao mesmo tempo dentro de loja, achando que eu vou vender tudo. E não vai. E se vocês falarem, Gisele, mas como é que você sabe que não vai? Eu sei pelo relatório de vendas de vocês. Se vocês puxassem o relatório, vocês também saberiam. E se vocês não sabem identificar o relatório de vendas de vocês, vocês realmente precisam da ajuda de um profissional de visual merchandising, tá? Porque a gente faz essa análise do relatório de vendas de vocês para entender o quanto vocês vendem, para saber o quanto precisa deixar exposto. Então, não é que a gente vai deixar pouco, a gente vai deixar o suficiente para atender a sua demanda. Só que vocês precisam entender que em lojas que a gente tem um fluxo grande de vendas, a gente vai deixar um volume maior de produto, sim. Só que vai ser uma quantidade, um volume organizado. Não vai ser, a loja tá cheia, abarrotada, que o cliente não entende nada, tá confuso. Não. Vai ser uma questão organizada dessa quantidade de produtos, seja pouco ou seja muito, tá? Então, uma exposição clara, ela vai vender muito mais. Agora, uma exposição que é cheia, eu quero deixar tudo ali, se ela não for organizada, ela vai deixar o cliente confuso. E cliente confuso não compra. Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui. Thalita Moda está falando o seguinte: eu estou bem sem ideias para janeiro e já tenho que pensar no carnaval. Tô bem atrasada. Coloquei biquínis, hoje já tem chuva. Gente, essa questão do calendário, eu não vou me aprofundar muito nisso hoje não. Se vocês quiserem, depois vocês comentam no post para outros temas de assuntos que a gente conversou aqui, para eu poder ir fazendo outras lives para vocês. Mas essa questão de calendário de varejo, a gente tem que entender se faz sentido também, que você comentou. Tem que pensar no carnaval. Mas você está em uma cidade em que existem festas de carnaval, que o pessoal compra produtos para o carnaval? O que o pessoal faz no carnaval? Tem algum lago? É praia? O que acontece com os seus clientes no carnaval? Eles viajam? Porque às vezes a gente quer usar o tema, é carnaval, então vou decorar a loja com o tema de carnaval. Mas o teu cliente, tá nem aí pro carnaval, ele não gosta do carnaval. Então a gente também tem que analisar isso, o que faz sentido. No seu caso, tem festa de carnaval de rua, aí faz sentido. Aí o que você vai analisar? Produtos, montar looks, opções, em que o pessoal utiliza no carnaval. Então, entendam, gente, que é isso que vocês têm que analisar. Funciona para minha cidade, para mim, para minha loja, para o meu público? Porque muitas vezes a gente acaba vendo o pessoal seguindo o calendário do varejo genérico, mas que não faz nem sentido, tá? Postando coisas que não fazem nem sentido, inclusive organizando a loja. Então, assim, agora, por exemplo, você já falou que colocou biquínis, né? E hoje já tem chuva. Ok, acontece, mas quem vai estar viajando, quem vai estar em busca de biquíni, independente de ter chuva ou não, a pessoa vai ir buscar, porque é um produto da estação, é um produto sazonal, ele tem um período. Então não adianta a gente querer expor esse produto depois, porque ele não vai vender. O foco dele é agora, realmente, né? Então, quando a gente tem essa época agora de início de ano, a gente vai trabalhar nessa questão mais de tecidos naturais, de linho, de algodão, pensando nessa questão de férias, de praia, para quem tem esse produto. Geralmente a gente vai trazer esse produto para a entrada da loja.
que é onde ele vai ter mais visibilidade. Mesa de entrada, araras de entrada e o restante dos produtos a gente trabalha do meio da loja para trás, tá? Não obrigatoriamente teria que analisar o espaço, mas essa questão dos produtos, gente, vocês têm que entender que às vezes o fato de vocês aprenderem a combinar cores e montar uma área estratégica de VM já vai fazer vocês criarem uma nova organização de loja, um novo layout. Vocês não têm ideias às vezes porque falta essa técnica da montagem da arara, falta esse giro também das mercadorias, do que vai estar exposto, o que vai vir do estoque na próxima semana, esse planejamento. Então, todos esses detalhes são importantes vocês terem em mente, tá? E se vocês precisarem de ajuda, vocês sabem que vocês têm meu contato no link da bio, tá? Para ajudar vocês. Mas muitas vezes a gente consegue criar opções diferentes para o cliente dentro de loja com o mesmo produto que você já tem, sabendo combinar cores, tá? Inclusive tenho aula, tenho e-book, tenho tudo sobre isso. A gente não vai se aprofundar, porque senão a gente vai com a nossa live aqui até 10 da manhã. Então, a quinta mentira que a gente tem também. No visual merchandising são expostas poucas peças, a gente já entendeu que isso não é verdade, a gente expõe de uma maneira inteligente, a gente não usa a loja como um depósito de mercadoria, tá? Então a gente trabalha volume, para quem vende volume, então loja de departamento, loja multimarca, lojas maiores, né? Por que a gente tem uma quantidade maior de produto exposto? Porque o giro dessas mercadorias é muito maior, a gente tem cliente entrando e saindo o tempo todo. Se eu colocar pouco produto, a gente acaba com a venda, vou precisar de muita gente repondo. Então, depende muito do quanto você vende de mercadoria e do espaço que você tem dentro de loja também. A gente tem uma limitação ali, sim, um certo espaçamento que a gente deixa entre os cabides conforme estilo de loja. Para boutique é para loja de departamento é outra, para brechó é outra, mas tudo é sempre baseado, gente, nos relatórios de vendas de vocês, tá? Então, a nossa sexta mentira que a gente vai desvendar hoje. Em loja que vende grande quantidade de produto, a gente não consegue fazer o visual merchandising, que era uma sequência do que a gente vinha falando, né? Eu só posso em loja que é boutique, só dá para fazer em loja que tem pouco produto, então a minha loja tem muito produto, não dá para fazer. Quanto mais produto, mais o VM se torna necessário. Se o teu estoque está abarrotado, se você tem bastante produto dentro da sua loja, o VM é mais necessário ainda, para te ajudar a identificar quais desses produtos a gente vai dar destaque, aonde a gente vai posicionar e fazer uma exposição inteligente para você vender em quantidade. Porque, como eu disse, você só coloca tudo dentro de loja, como se fosse um grande depósito, o cliente chega, fica confuso, ele não consegue comprar sozinho, você já perde venda também. Porque o público hoje tem um público mais jovem, tem um comportamento de consumo que compra sozinho, que não gosta do vendedor auxiliando. Se a sua loja não permite isso, você já perde vários clientes que poderiam estar comprando na sua loja, mas como eles não conseguem comprar sozinho, eles vão comprar em outro que oferece isso, né? Então, o VM é muito mais necessário em lojas que a gente tem quantidade maior de produto, porque a gente precisa organizar esse produto para poder aumentar as suas vendas, tá? Não é colocando tudo dentro de loja que vai fazer você vender mais. Então, o que a gente vai conseguir fazer em lojas que tem muito produto, em lojas maiores? Vai facilitar a compra, tanto para a equipe quanto para o cliente. Porque, como eu estava falando, a gente organiza a loja para que ela venda com o vendedor auxiliando, mas se ele não puder auxiliar ou o cliente não quiser, que a loja também consiga vender sozinha. Por isso que o VM se torna um vendedor silencioso ali, um vendedor a mais na equipe. Porque se a arara estiver bem organizada, tiver o planejamento, o passo a passo da montagem, ela se torna intuitiva. O cliente entende o que você está comunicando. Ele entende onde ele vai encontrar o estilo do produto que ele quer. Ele entende onde ele vai encontrar as cores que ele gosta. Quando ele chega nessa arara, tem várias opções de combinações para ele utilizar diferentes. Então, ocasiões diferentes às vezes, ou modelagens diferentes. Tudo isso a gente consegue ir agregando na venda do cliente. Então, em épocas de pico, é fundamental você ter o VM, mas também preparar isso para o dia a dia. Porque enquanto o cliente às vezes está se autoatendendo, você pode estar atendendo outras pessoas, você pode estar fazendo outras coisas dentro de loja para aumentar a tua margem. Senão a gente fica muito nessa corrida dos ratos, né, gente? Vocês indo pro estoque o tempo todo, dobrando e desdobrando roupa, não consegue atender o cliente direito. Entrou um cliente na loja, você não consegue atender ele porque você está ocupado com mais um aqui e não consegue largar esse. Então aquele cliente não consegue se achar, porque ele depende da vendedora o tempo todo
para encontrar o que ele quer. Aí a loja tá muito cheia de produto. O cliente quer algo bem específico, você sabe que tem, daí sai revirando gaveta, procura, não acha. Quando o cliente vai embora, você acha mercadoria. Aí já foi, o cliente não vai voltar. Ele já foi em outra loja, que ele achou mais fácil o produto e comprou. Ai, mas lá é mais caro. Solucionou o problema dele. Então, a gente tem que entender isso, né? Que o cliente vem na nossa loja, não necessariamente todas as vezes é um problema. Mas ele quer que você resolva algo pra ele. Ele veio buscar algo. E a gente tem que ter essa resolução rápida. Tá todo mundo sem paciência, tá todo mundo sem tempo, tá todo mundo ansioso. Então, a loja tem que estar preparada para isso. Que é o que a gente comentou. Esse formato de exposição, às vezes mais antigo, ele funcionou. Não é que não funcionou, gente. Trouxe vocês até aqui. Mas a gente tem que entender pra frente. Como que a gente vai continuar vendendo, aumentando as nossas vendas, se a gente não for preparando a nossa loja para esse consumidor que tá vindo? Que já tá aqui, na verdade, né? Então, o VM, em lojas que a gente tem grande quantidade de produto, a gente tem essa questão de poder facilitar a compra para vocês conseguirem continuar vendendo, seja em dois formatos, né? Seja com o vendedor ou seja o cliente no autoatendimento também. Não precisa necessariamente ele conseguir comprar tudo sozinho, mas pelo menos ele consiga se ambientar e ir olhando as araras e ele mesmo dando aquela olhada sozinho. Se ele depender 100% do vendedor, você tá perdendo venda já. E ela organiza a loja, como a gente tá falando, para vender sozinho. Então, eu tenho uma grande quantidade de produto, a minha loja é muito grande. VM vai funcionar para mim? O VM é mais do que fundamental para você conseguir girar toda essa mercadoria que você tem dentro de loja, tá? Para ter estratégias desse giro de estoque, dessa reposição que você vai fazer e como trabalhar toda essa mercadoria de maneira diferente para não parecer que a loja tá sempre com a mesma coisa e o cliente chegar falando, tem novidade? Sendo que as araras estão abarrotadas de produto. A novidade você cria para o cliente com combinações novas, tá? Preciso aprender a fazer essa exposição melhor. Thalita, me chama depois inbox, que nós temos aula para isso, gente, com preço super acessível, inclusive agora em janeiro, tá? A aula é 249, mas em janeiro ela ainda tá com o preço antigo, tá 197. 249 não, 247, gente. Mas agora em janeiro ela está por 197, que é onde eu ensino esse passo a passo da montagem da arara, tá? Inclusive, tem vários alunos que compraram a aula e conseguem depois desenvolver sozinhos, tá? Porque esse é o objetivo da aula, vocês desenvolvem sozinhos e montam as araras perfeitas dentro de loja, porque lá eu explico esse passo a passo da montagem para vocês. Caso vocês queiram algo exclusivo, eu também trabalho com consultoria, tá, gente? Online, onde eu analiso a loja de vocês e eu passo os pontos que vocês podem melhorar, seja de questão de layout de imobiliário, iluminação, manequim, apresentação do produto, enfim, faço toda essa análise para vocês, tá? Então, se vocês precisarem de ajuda, me chamem no direct depois que eu consiga auxiliar vocês, seja com a aula ou seja com essa análise personalizada da loja de vocês, tá bom? E aí a gente vem pra nossa última mentira, né? Se bem que a gente falou algumas a mais aqui também, que é sobre o visual merchandising não aumenta as vendas. Ele é só pra deixar a loja mais bonita. Isso daqui, ó. Muitas dessas mentiras são vocês que contam pra vocês mesmos, tá? Que vocês olham e falam, mas isso não funciona na minha loja. Isso não vai... não, mas eu tô em cidade pequena. Vou pegar vocês. Então, essa questão do visual merchandising, a gente vem falando disso na aula e eu falo isso o tempo todo, né, nos conteúdos que eu crio. O que o VM faz dentro de loja? Por que ele aumenta as vendas de vocês? Primeiro, porque não é uma questão de simplesmente deixar a arara mais bonita. Claro que a organização visual, ela encanta o cliente e influencia ele para comprar. Para ele olhar aquela arara, para ele se encantar pelo produto. Mas, o que a gente olha dentro de loja? Como eu falei para vocês, sempre vai estar olhando para o relatório de vendas e para o estoque de vocês. Então, tem muita oportunidade dentro da loja de vocês que vocês estão perdendo, que vocês não estão percebendo. Muitas vezes porque não tem tempo, porque está na correria, porque não está bem organizado, porque vocês realmente não conhecem as técnicas. Então, o que eu, como profissional, faço dentro da loja de vocês? A gente vai analisar o relatório de vocês, entender qual que é o ticket hoje de vocês dentro de loja, vai entender o giro dessa mercadoria para saber o que pode estar sendo exposto, o que dá para esperar um pouquinho no estoque, vai entender quais produtos a gente pode fazer a venda casada. Tudo isso a gente vai fazer pensando o quê? Em aumentar a quantidade de produtos que o cliente leva por atendimento, em não perder esse cliente que gosta de comprar sozinho.
aumentar o tempo, né, a permanência desse cliente dentro de loja. Muitas vezes ele chega, mal dá uma olhada e vai embora, né? Por quê? Porque as araras não chamam atenção. Então, se a gente tem uma arara bem organizada, uma loja bem organizada, o cliente vai querer passear por ela. Ele vai querer olhar em cada arara para ver o que tem. Porque tudo parece muito convidativo, tá? Então, às vezes o cliente passa pouco tempo dentro de loja e não dá tempo da gente influenciar ele a comprar. Só que daí, é claro, por que ele passou pouco tempo dentro de loja? Porque a sua loja não tá convidativa, ela não tá inteligente. Então, o que a gente faz dentro de loja é criar esse ambiente, essa experiência que encanta o consumidor, sim, mas sempre pensando para a parte estratégica. A gente não vai fazer ele ficar passeando dentro da sua loja à toa. A gente vai estar influenciando ele a olhar uma combinação de cor diferente, vai dar destaque para um produto que você precisa vender e que está mais parado na sua loja. A gente vai criar opções de looks para fazer ele levar mais do que um produto por atendimento. Então, tudo que a gente faz dentro de loja é na intenção de aumentar a venda de vocês. E eu tenho alunos e tenho clientes que, com treinamento de visual merchandising, com assessoria, cresceram de 30% a 40%. Porque é o que eu disse para vocês. Vocês estão perdendo oportunidades dentro da loja de vocês. Seja oportunidade de produto que está esquecido lá no estoque, que está mal exposto. Seja um layout que não está, sabe, um caminho do cliente que não está bem organizado para ele entender para que lado que ele tem que ir, o que ele tem que encontrar. Às vezes é um direcionamento para suas compras, que a gente acaba tendo essa análise. Como a gente puxa o relatório de vendas, a gente consegue ter uma noção também das categorias, marcas, tamanhos que estão funcionando ou não estão funcionando. Então, a gente consegue dar esse direcionamento também para você começar a investir o seu dinheiro da maneira mais correta. Então, tudo isso é sempre pensado para aumentar suas vendas, para fazer um giro de produto mais fácil e para ir criando esse marketing visual na mente do cliente, para que ele se encante pela sua loja, para que ele volte, para que ele crie esse relacionamento. Né, para que ele entenda que você sabe o que você está mostrando. Então, não é só a questão de eu sou uma loja que tem produto, penduro meu produto na arara e é isso, eu tô aqui para vender, espero o cliente entrar, mostro o que tem e pronto. Esse formato não funciona mais. Se vocês continuarem assistindo nisso, daqui a pouco vocês são a próxima loja que está fechando as portas. Da mesma maneira que quem teve super resistência para aderir às redes sociais, para fazer um marketing. Agora, dentro do marketing, não é mais só ter rede social, é ter um planejamento de anúncio também muito bem feito para você atingir outras pessoas, né? Então, a gente vai se adaptando conforme o comportamento do nosso cliente também vai mudando. E muita loja tá ainda com produto encalhado porque não percebeu que o comportamento do cliente mudou, não tá percebendo que ele nem tá comprando mais o produto que você quer. Que você quer comprar, né? Ai, mas é que eu gosto disso. Não é o que você gosta, a gente tem que ver o que vende e dá retorno. Então, dentro de loja, eu tô sempre do lado do caixa. Eu tô do lado do caixa da loja ajudando vocês a faturarem mais, tá? Eu não passo nenhuma técnica, não faço nenhuma análise dentro da loja de vocês que não seja voltada a dar retorno financeiro. Só porque, gente, mas rosa e verde é tão bonito, vamos montar. Mas o teu cliente não usa isso. Mas não interessa, é bonito, né? Eu acho que o pessoal tem essa visão, que eu vou chegar dentro de loja e vou fazer isso com vocês. Muito pelo contrário. A gente vai entender. Seu cliente usa combinações de cores mais chamativas, vamos montar uma arara com isso. Não, seu cliente não usa, ele é mais clássico, vamos montar uma arara mais clássica. Mas dentro desse clássico, a gente vai trazer produtos que combinem com o cliente, produtos que você tem no estoque. Eu notei que tem uma numeração que não está girando. A gente já vai pensar em estratégias para isso. Sejam estratégias online ou offline. O offline, no caso, é da loja, né, gente? No presencial. Então, a gente vai analisar. Se eu entender que dentro de loja esse teu produto não está funcionando, a gente vai procurar uma outra estratégia para você fazer isso no online, seja num grupo, seja numa live, enfim, né? Então, a leitura que a gente tem que fazer dentro de loja com visual merchandising é isso. A gente sempre vai estar focado para aumentar as vendas. Então, só recapitulando para a gente poder finalizar nossa live, né? Quais são as principais mentiras que vocês ouviram por aí sobre visual merchandising e muitas vezes vocês repetiram para vocês mesmos, né? A primeira é que só pode ser aplicada em loja boutique. Mentira, funciona para todo tipo de loja. Segunda, só funciona em loja que trabalha com grade de produto. Mentira também, porque a gente trabalha grade de produto onde tem grade e trabalha peça única em loja que trabalha peça única. Para fazer VM precisa trocar o mobiliário ou tem que reformar, senão não funciona. Tem que ser com mobiliário novo. Mentira também, porque a gente trabalha com o que você tem em loja. Se futuramente você for investir em mobiliário, fazer algo mais atual,
ótimo, você vai ter o meu direcionamento para isso. Mas com o que você tem, dá para fazer, tá? Vocês estão colocando limitação aonde não existe. Quarta mentira, não funciona em cidade pequena, só funciona em grande centro. Eu tô aqui numa loja pequenininha. Gente, um ponto bem importante. A sua loja pode ser pequena, você pode estar numa cidade pequena, mas a tua mentalidade de empresário não pode ser pequena. A menos que você não queira ter sucesso. Daí tudo bem, cada um com a sua vida ruim. Mas não pensem nesse formato de porque eu tenho uma loja pequena, uma lojinha, não dá para aplicar. Porque eu tô numa cidade pequena, não dá para aplicar. A maior parte dos meus alunos, dos meus clientes, são em cidades pequenas. E nem por isso eles deixam de faturar e deixam de crescer o faturamento deles. Deixam de se tornar referência na cidade. A gente falou disso antes. É muito mais fácil você criar relacionamento em cidade pequena e fidelizar o cliente do que em cidades maiores, tá? O cliente tem muito mais informação à mão para eles, tá? Então, independente, se tá em cidade pequena ou em grandes centros, visual merchandising funciona para vocês. Quinta mentira, no VM vocês só expõem poucas peças. Mentira, 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 mentira. Porque se olhar as araras que eu monto para os meus alunos, vocês vão ver que as araras são bem cheias. Porque é o estilo de público que eu atendo, que acaba tendo um giro um pouco maior, então a gente deixa mais produto na arara sim. Vai ter um limite conforme a sua demanda, a gente não vai sobrecarregar o limite da arara. Não sei se vocês sabem, mas a loja tem uma capacidade de exposição, ela tem um limite, tá? Mas a gente não vai colocar pouco produto, não. A gente vai colocar o suficiente. Lógico que se a sua loja tiver uma quantidade maior de venda, que é a outra mentira que a gente tem, a gente vai deixar mais produto, né? Então, em loja que vende grande quantidade de produto, não dá para fazer VM. Muito pelo contrário, é onde você mais precisa. Se você tem muito produto, a gente tem que dar um jeito de organizar de forma estratégica toda essa quantidade de produto para fazer ele girar de uma maneira igualitária dentro de loja. E por último, que o visual merchandising não aumenta vendas, é só para deixar a loja bonita. Me respeitem, né, gente? Por favor. Por favor, tá? Que o que eu mais faço aqui com vocês é passar estratégias que aumentam as vendas de vocês. Então, gente, se vocês tiverem dúvida, se vocês precisarem de ajuda, como eu falei já, eu tenho aulas com preços super acessíveis para direcionar vocês, independente do momento que tá a sua loja. Se você, eu não tenho tanto para investir nesse momento, não tem problema, porque eu tenho aulas super acessíveis. Se vocês precisarem de um direcionamento mais específico, eu tenho tanto a consultoria quanto a assessoria, tá? Que eu já vou explicar para vocês a diferença. A consultoria eu vou fazer a análise da sua loja e vou te passar as sugestões e você aplica, tá? Todos os meus serviços têm suporte pelo WhatsApp, vocês vão ter contato diretamente comigo, eu passando as informações para vocês. No caso da assessoria, a gente faz essa mesma análise da loja, só que vocês têm uma reunião a mais, onde a gente vai montar as araras juntos, tá? Que isso é bem especial para quem gosta desse processo de organização de loja, que gostaria de um direcionamento mais específico. A gente tem uma reunião dentro da assessoria online, aonde a gente vai montar as araras juntas. Se a sua loja for muito grande, a gente vai montar uma ou duas araras, mas se ela for menor, a gente consegue montar ali praticamente toda a loja, tá? Porque é 1h30 de reunião mais ou menos. Mas é muito bacana para vocês terem esse olhar diferente e aproveitarem essas oportunidades que vocês podem estar perdendo dentro da loja de vocês. Seja oportunidade na maneira de expor o produto, num layout diferente, estratégia de giro de estoque, enfim, tá? Então, para quem chegou nessa live e não me conhece, não me seguia, lembre-se de seguir para acompanhar mais conteúdos. Toda segunda-feira nós temos live 7h45, conteúdos diários no Instagram, TikTok, YouTube também tem o canal onde vocês encontram todas as lives, tem uma playlist só para as lives, então tem muito, muito, muito conteúdo gratuito lá para vocês. Comentem o que vocês gostaram da live e próximos temas que vocês gostariam que eu falasse por aqui. E compartilhem também com vendedores, lojistas, pessoal da área de moda que poderia gostar desse conteúdo para que eles acompanhem as próximas lives também. E por hoje é isso, gente. Nos vemos na próxima segunda-feira.